E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para começar as correções dos nossos exercícios. Vocês já estão vendo aí no vídeo que nós vamos corrigir o nosso exercício 2 de literatura. Nós não vamos corrigir o exercício 1 porque ele era só uma produção de texto, né? Vocês fizeram no caderno e eu vou ver quando a gente voltar, tá bom? Então, acompanhem aí comigo a correção do exercício número 2. Nosso exercício, ele falava tanto de texto narrativo como do barroco. Então, eu coloquei as perguntas aqui nesse slide, coloquei alguma orientação, alguns modelos de resposta para vocês. Se vocês colocaram parecido com isso, beleza. Se tiver faltando alguma coisa, acrescentem, tá bom? Então, peguem o caderno de vocês, borracha, lápis e vamos para a nossa correção, tá bom? Vamos lá, então. A primeira pergunta desse exercício queria saber o que é um texto narrativo e como ele é escrito, tá bom? Então, eu coloquei os dois pontos aqui com as duas respostas que a gente precisava. O primeiro ponto responde ao que é o texto narrativo. O texto narrativo, então, ele é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço, ou seja, nós temos ali personagens num determinado momento, num determinado tempo e num determinado espaço, num determinado local onde a história acontece, tá bom? E além disso, como conceito aí de texto narrativo, a gente tem que é aquele texto que narra, como o próprio nome diz, ou seja, que conta alguns fatos e acontecimentos, tá bom? E como esse texto é escrito? Geralmente ele é escrito em prosa, ou seja, ele não é igual a um poema que vem em estrofes, tá bom? Nós vamos escrever a linha completa, bonitinho, tá bom? Vamos lá. Questão número 2 pergunta quais são as partes que compõem a estrutura do texto narrativo. Nós temos 4 partes, a primeira delas, a apresentação, a segunda, o desenvolvimento, a terceira, o clímax, e a quarta, o desfecho. Então, nós temos aí 4 partes que compõem o texto narrativo, tá bom? A pergunta número 3 quer saber quais são os elementos que compõem o texto narrativo. Atenção! Na questão número 2, nós falamos das partes que compõem a estrutura, né? Aqui nós queremos saber os elementos, ou seja, quem está ali dentro do texto narrativo. Nós temos 5 elementos: o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço, tá bom? Lá nas partes do texto narrativo nós tínhamos 4 e aqui nós temos 5 elementos que compõem o texto narrativo, beleza? Bom, a partir da questão número 4 a gente começa a falar sobre a escola literária barroco, tá bom? A questão número 4, ela quer saber o que é o barroco. E aí nós temos algumas informações aqui, algumas respostas, tá bom? Primeira coisa, a gente precisa saber que o barroco ele é a arte da contradição, né? Então, ele nasce ali no período de reforma protestante, contra-reforma. As pessoas estavam começando aí contra as ideias da igreja e a igreja procura, com a contra-reforma, resgatar esses fiéis. Então o barroco ele surge nesse período, né? Então ele é essa arte da contradição. E aí o barroco vão ser todas aquelas manifestações, aqui o nosso segundo ponto, as manifestações artísticas que vão aparecer entre os anos 1600 e o início dos anos 1700, tá bom? Isso também é barroco. E, por fim, a gente tem que entender que o barroco ele era um movimento artístico que expressava atitudes contraditórias, tá bom? Do artista, né, que produzia essa arte barroca, a literatura barroca, em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Ou seja, eram atitudes contraditórias em todos esses contextos, diante do mundo, da vida, dos sentimentos do artista e dele mesmo, tá bom? A nossa pergunta número 5 quer saber qual é a principal característica do barroco. Olha só, a principal característica é a dúvida, tá bom? Então é a dúvida, o ser humano tá aí entre acreditar ou não acreditar na igreja, ele não sabe se ele deve ser bom ou mal, então ele tá ali na dúvida. A principal característica, então, do barroco é essa, a dúvida, tá bom? A questão número 6 quer saber como é dividida a literatura barroca. A literatura barroca ela é dividida em 2, tá bom? Em 2 conceitos. No cultismo e no conceptismo,
tá bom? Ela tá dividida assim, então. E aí o número 7 quer saber o que é o cultismo. O cultismo, ele envolve sensações, descrições e jogos de palavras. O cultismo, ele apela para os sentimentos. Já que ele envolve sensações, ele vai apelar para essa parte de sentimento do ser humano. Vai trabalhar com os sentimentos, beleza? A questão número 8 quer saber o que é o conceptismo. O conceptismo, ele era os sermões, tá bom? Então, aí eram os sermões que eram feitos. E que sermões são esses? Esses sermões, eles se utilizavam de jogos de ideias. Então, diferente de lá do cultismo, que a gente utilizava jogos de palavras, aqui a gente utiliza jogos de ideias, já são coisas mais abrangentes, tá bom? E aí, o conceptismo, ele tem o raciocínio cristão. É o raciocínio cristão que é utilizado. Então, esses sermões aqui são os sermões cristãos, são as lições que são dadas, né? Aqui ele vai apelar não para os sentimentos, mas para a razão cristã, tá bom? É isso, galera. O nosso vídeo é rapidinho, só para correção do nosso exercício. A partir de agora, além das nossas atividades, nós vamos ter também vídeos com correção dos nossos exercícios, tá bom? Então acompanhem, se for necessário, voltem ao vídeo, dá uma pausada, corrija o caderno de vocês, acrescenta para ficar certinho, tá bom? Continuem se cuidando, continuem em casa e continuem com os estudos de vocês, a gente não pode parar, tá bom? Ficou alguma dúvida, viu que aí no meio do caminho tinha alguma coisa diferente do de vocês e ficou na dúvida se estava certo ou não, é só me procurar no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? É isso por hoje e até a próxima aula.